Profetiza em nome de Jesus. Amém. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Amém? Segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia, irmão. Amém? Pergunta para o seu irmão aí do seu lado: você tem uma Bíblia? Hoje está todo mundo moderno, né? A Bíblia tudo no celular. Graças a Deus que você tem no celular aí, mas usa a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. Tantas palavras que foram já liberadas aqui através dos cânticos, através de alguns versículos da Bíblia. O que representa a Bíblia para você, querido? O que representa a Bíblia para você? Qual a intimidade que você tem com esse livro aí durante a semana? Qual o relacionamento que você tem com esse livro aí durante a tua semana? Como é que você se comunica com esse livro durante a sua semana? Ela é a revelação de Deus para nós, amém? Ela é um livro, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é escrito por homens capacitados por Deus, é a revelação de Deus para nós, amém? É a palavra de Deus para nós, é o manual de Deus para nós. Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? O texto hoje dessa mensagem, dessa noite, está lá em Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35. Ele fala assim, ele fala assim no versículo 35. Mateus 24, 35. Amém? Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala assim, misericórdia. Todos acharam. A galera tá fera na Bíblia, hein? A galera tá de parabéns. Mateus 24, 35, ele diz assim, irmãos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Amém? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Quem está falando isso, irmãos? Porque Jesus está falando isso. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. No contexto desse capítulo de número 24, você vai lá ver o sermão lá dos princípios da dores. No contexto desse texto, você vai ver o sermão dos princípios da dores. Nesse mesmo capítulo, você vai ver, a partir do versículo 5, o sermão continua, ele fala sobre a grande tribulação. No capítulo 24, ainda no versículo 29, ele continua dizendo, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. No contexto desse capítulo, você pode ler depois, eu também não sou obrigado a ler tudo para você nessa noite, mas o Senhor diz aqui no contexto desse texto aqui, que são sinais do fim dos tempos. Sinais do fim dos tempos. No contexto desse texto você pode ler e você vai entender que a palavra se revela para nós, e o Senhor está apontando para a tua vinda. Ele está voltando para buscar a tua igreja. Os sinais vocês estão vendo. E Ele está nos mostrando aqui que nós precisamos nos preparar para esse grande dia. O contexto diz sobre isso no versículo 32. No versículo 32 de Mateus 24, ele fala assim, aprendei, pois. Ele usa a parábola da figueira para a gente entender, irmão, a palavra. Para que Jesus faz as suas coisas assim, para a gente compreender, para não ter dúvida. Ele usa aqui a figura da figueira. E ele fala, quando já os seus ramos se tornam ternos, brotam folhas, saber que está chegando o verão. Ele usa a parábola para nos ensinar. Aprendei.
no versículo 30, ele fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão, e ele enviará anjos com rígido clamor, trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos à outra eternidade dos céus. E aprendei, o céu vai passar, irmão, a terra vai passar, querido, mas as palavras não vão passar, amém, irmãos? Pode passar tudo nesse mundo físico, mas a palavra não vai passar. Aí você olha para a palavra, você começa a entender através dos sinais, através das palavras que Jesus disse, que Ele quer colocar a palavra no nosso coração, e Ele quer nos ensinar a palavra, porque é a palavra que dá direção, é a palavra que dá vida, é a palavra que traz a cura, é a palavra que traz vida. Aí você não entende porque que o ladrão da palavra quer roubar a palavra. Aí nós às vezes não entendemos, irmãos, a dificuldade que nós temos para ler a palavra. Por que você tem dificuldade? Por que nós temos dificuldade para ler a palavra? Porque a palavra, ela mesma, por ela se fala. Está entendendo, Cadu? A palavra por ela se fala, ela fala assim: olha, e conhecereis a verdade vos libertará. O diabo não quer que você seja liberto, ele quer que você seja preso nas suas ideologias, no seu sistema, no seu conhecimento teológico, psicológico. Quer que você seja preso, quer que armar ciladas, e a palavra vem ao nosso encontro para nos libertar e falar: eu sou o Senhor da cura, eu sou o Senhor do milagre. Lá no 2º capítulo de Timóteo, o Senhor diz, ele fala assim com Timóteo. Timóteo vem falando assim: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas maneja a palavra. Manejar, irmão, é ter habilidade, amém? Manejar é ter conhecimento da palavra. Procura, se esforça. É tempo de guerra, é tempo difícil que nós temos visto. E aí o que você espera do mundo no século 21, dia 14 de dezembro de 2025, findando o ano? O que você tem esperado? O que você tem sonhado? O que já passou na tua vida? E aí todas as notícias hoje, todos os jornais hoje vêm falando de retrospectiva. O discurso não muda, irmão, não é? Retrospectiva é aquilo que passou, querido. São informações do passado. Retrospectiva são informações do passado. Muitas notícias boas, muitas notícias ruins. Retrospectiva é olhar para trás, é fazer uma análise daquilo que já passou, tragédias, mortes, violências, conquistas, ganhos. Mas o que você espera do dia 14 de dezembro para o ano de 2026? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja a palavra. Não muda, irmãos. Está se aproximando o fim do ano, e aí nós começamos com as compras de Natal. Começamos com os enfeites de Natal. E deixamos muitas vezes a palavra de lado, a presença do Espírito Santo de lado. E aí o que no mundo, o que o mundo pode nos garantir? A palavra nos garante vida, a palavra nos garante segurança, a palavra nos garante intimidade com o Senhor. O que o mundo pode nos garantir? Sabe o que o mundo nos garante, irmãos? Aflição.
Está escrito. O mundo nos garante aflição, porque a palavra do Senhor, a palavra vai se falando, a palavra fala assim, olha, no mundo jaz no maligno. O que nós esperamos desse mundo? Nós esperamos desse século. E o Senhor Jesus, na tua palavra, no Salmo 24, ele aponta o Senhor como centro de todas as coisas. Nós precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. A palavra ela vai se falando, irmãos, e ela fala que lá em João capítulo 10, versículo 10, ele fala, no mundo, o ladrão, compara o inimigo com um ladrão que rouba. O ladrão, ele vem somente para isso, para matar, para roubar e para destruir. Aí Jesus coloca na nossa frente e fala assim, mas eu me apresento, prazer, sou Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida, não somente vida, mas vida em abundância. Nesse século corrupto, violento, quem te garante a vitória, irmãos? É a palavra, amém ou não amém? Quem te garante força? É a palavra. Quem renova as nossas forças? É a palavra. Você sofre aflição, você sofre dificuldade, mas o Senhor não muda. Ele continua sendo Deus. Ele não muda. E aí o que você espera? Eu vim para que tenham vida. A palavra ela fala, a palavra ela conforta, a palavra ela nos traz para a realidade do mundo. O que você espera no mundo? Olha, eu sou o refúgio, eu sou o médico, eu sou o seu remédio. O que você espera? No mundo tereis aflição, de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o Senhor vai nos dando a direção para ter uma vida de segurança através da palavra. Aí nós vemos lá em Romanos 12. Ora, irmãos, rogo, pois, irmãos, que apresenteis ao Senhor o vosso culto racional. Você sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Seu culto racional, você sabe o entendimento da tua mente. Você sabe o que você veio fazer aqui nessa noite? Você não veio aqui me ver, amém? Nossa, não vi nem um amém. A irmã falou um amém fraquinho ali. Você não veio aqui me ver, amém? Você veio prestar o teu culto, querido. Amém ou não amém? Você veio prestar o teu culto com entendimento, com inteligência, sabendo que o Senhor está nesse lugar, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele se manifesta aqui neste lugar. Você veio prestar o teu culto nessa noite ao Senhor. Você não veio aqui ver fulano, ciclano, Joaquim, nem Maria, nem um Zezinho. Você veio ver o Senhor, irmão. É o culto racional. Você não veio aqui porque é domingo. Ah, hoje eu tenho que ir lá porque é domingo. Eu não tenho o que fazer, eu vou lá porque é domingo. Não é assim? Muita gente faz isso. Aqui não, mas lá na Austrália. Eu vim porque é domingo. Eu não tinha que fazer em casa, eu vou lá porque é domingo. Não, negativo. Você veio prestar o teu culto ao Senhor nessa noite. Você veio adorar aquele que é digno de receber toda a glória e todo louvor. Você veio se humilhar diante daquele. Você veio declarar nessa noite a dependência do Espírito Santo. Você vem falar com aquele que diz que a tua palavra é fiel. Você vem prestar o culto àquele que diz assim, ainda que sejamos infiéis, Ele não muda, Ele permanece fiel. E aí, irmãos, nós temos que tomar cuidado, sabe com o quê? Com a lepra. A lepra presbítero. Irmãos. A lepra da ingratidão. Uma geração de ingratos. Reclama de tudo. Não olha para o autor e consumador. Reclama de tudo. Uma geração de ingratos. A lepra, irmãos, é uma doença. A lepra da ingratidão. Nada está bom. Tudo está ruim. Aí você chegou até aqui hoje. Está ruim para você ou está bom para você?
Você chegou aqui até aqui hoje, dia 14 de dezembro de 2025, você veio no culto na casa do Senhor. Está ruim para você ou está bom? Você agradeceu porque você acordou hoje? Você agradeceu porque você está respirando? Tem hora que Deus tem que lembrar isso para nós, porque nós esquecemos disso. O salmista no Salmo 103, ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. O Senhor quer receber a gratidão, meu irmão, dos nossos corações. Nós estávamos numa campanha de oração restituição. 12 encontros aconteceram aqui na Vila Muri, nesses 12 meses do ano. E nós chegamos aqui na nossa última campanha, na segunda-feira, desafio. Segunda-feira, couro come, serviço pega. E nós chegamos aqui e agradecemos ao Senhor por aquilo que foi restituído, por aquilo que nós oramos, por aquilo que nós recebemos. E tem testemunho para contar. Mas uma geração, Diácono Adam, que não reconhece nada. Tudo está ruim. Está respirando, está ruim. Está sentado, está ruim. Está chovendo, está ruim. Está calor, está ruim. Tudo está ruim. E aí o salmista, ele fala: olha, não te esqueça. Gratidão, irmãos. Gratidão é reconhecer o cuidado, o poder, a grandeza, as maravilhas do Senhor. Ainda que não esteja da tua forma. Amém? Ainda que não esteja da tua forma. Ainda que não esteja da maneira que você planejou, né? O Provérbios fala: olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ainda que não esteja da forma que você planejou, Deus continua sendo fiel para comigo, para contigo. Amém ou não amém? Você tem que planejar, você tem que sonhar. Mas o salmista, ele diz assim: olha, não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Estamos chegando no final do ano. Esse não é o último sermão desse ano na igreja, ainda tem outros. Mas a palavra de Deus, ela vem trazendo para nós algumas coisas que nós esquecemos, dos benefícios de andar com Deus, dos benefícios de ler a palavra, dos benefícios de estar caminhando com Deus. Tessalonicenses também, no capítulo 5, versículo 18, ele fala assim: olha, em tudo dai graça. Amém? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai. Romanos, ele continua dizendo que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia nos ensina, irmãos, e nos alerta para tomarmos cuidado com a lepra da lepra. Ela influencia, é uma doença, ela contagia, ela pega, a lepra pega, é uma doença que precisa de cura, precisa de milagre, precisa de palavra. E a palavra do Senhor, ela vem nos trazendo, vem nos ensinando que o Senhor ama aqueles que são gratos, que pratica essa verdade, que pratica essa palavra. Não está do teu jeito, você fala com Deus: Deus, olha, não está do meu jeito, Deus, não foi assim que eu sonhei, não foi assim que eu planejei. Mas, irmãos, cuidado. E aí, em Timóteo, capítulo 2, que nós lemos, ele fala para a gente fugir dos falatórios, das conversinhas, das fofocas, dos grupinhos, porque contamina, a lepra contamina. E o Senhor, na tua palavra, irmãos, no capítulo 3 de Efésios, ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 3:20 fala: ó, quem é esse que é poderoso para fazer infinitamente mais? Quem tem roubado seus sonhos, seus planos?
que você não viu ainda nesse ano se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, está aqui neste lugar nessa noite. E Ele quer ter um relacionamento comigo, contigo, aonde a palavra do Senhor diz, lá no versículo 25, lá no capítulo 25, no versículo 14 do salmista, ele fala que a intimidade é para aqueles que o buscam. Amém? Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A palavra, novamente, e nós vemos que ela fala de Gênesis, Apocalipse. E você pode compreender nessa noite porque é tão difícil ler a palavra. Porque o mundo não te garante nada, irmão. Mas o discurso no final do ano é o mesmo. Feliz Natal. É lógico que você deseja. Feliz Ano Novo. Quem te dá um Feliz Natal? Quem te dá um Feliz Ano Novo? É a palavra. Amém? É a instrução do Senhor. É a instrução do Senhor. O discurso é o mesmo, irmão. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se comprometer com o reino, porque a palavra do Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino, a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Hebreus 10, ele fala que após fazer a vontade de Deus, alcançareis a tua promessa. Então nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 24, ele enfatiza a eternidade. Ele fala que das suas promessas, os seus ensinamentos são eternos, não falham. Amém? Os ensinamentos do Senhor são eternos. Ele não falha, vai passar tudo. Mas as minhas palavras não passarão. Assim diz o Senhor. E aí, no capítulo 5, ele fala assim, olha, é um versículo que eu citei quase o ano todo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem visto isso? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveita o teu tempo para buscar o Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os sinais estão mostrando que o Senhor está voltando, e ele enfatiza isso aqui no capítulo 24 de Mateus, que a igreja do Senhor preparar para esse tempo. E a igreja do Senhor precisa pedir ao Senhor, em oração, em gratidão: Senhor, abra os meus olhos espirituais, me livra dessa cegueira. Cuidado, irmãos, para os votos que nós fazemos e não cumprimos. Cuidado com aquilo que a gente promete para o Senhor e não cumprimos. Cuidado com a lepra da ingratidão. A ingratidão é a qualidade de quem não reconhece os favores, os benefícios do Senhor. Nós cantamos, né? Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer, pelas tuas promessas que vão se cumprir. E que nós possamos, irmãos, ter um coração grato ao Senhor todos os dias da nossa vida. Da maneira que você programou para o ano de 2025, você faz uma retrospectiva da tua vida espiritual. Podemos fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual. Você pode fazer uma retrospectiva também da tua vida material. Passou. E agora? E daqui para frente?
Você faz quantas perdas, quantos ganhos. Todos os jornais vão mostrar agora no final do ano tantas tragédias, tantas mortes, tantas violências. E aí? O Senhor mudou? E a palavra do Senhor nos aponta, irmãos, para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Ele que nos dá alegria na dor, na tristeza, na dificuldade. Ele que abre os nossos olhos espirituais. Ele que nos encoraja. E Ele que fala na tua palavra que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Ele que falou isso. Ele que está falando. Romanos 8:37 fala que em todas as coisas. Você já desistiu? Você já desanimou? Em todas as coisas. Que coisas são essas? Você sabe. Eu sei. Você sabe da sua. Eu sei da minha. Ele me garante vitória. Então eu continuo perseverando. Eu continuo lutando. Eu continuo, Efésios 6, me armando, me revestindo contra os ataques, contra as investidas do inferno. Eu continuo, não desanimo. Hebreus fala que nós não podemos perder a confiança, né? E também diz que nós não somos aqueles que retrocedem. Retroceder é deixar para lá, você vai ficar olhando para as dificuldades, só no chororô, só nos lamentos. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que conheçamos e prossigamos, que o profeta Oséias fala. É Oséias mesmo, né? Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não retroceda. A palavra do Senhor não passa. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. Amém? Ainda que você passe pelo vale, ainda que você esteja passando pelo vale, Ele se apresenta e fala: olha, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor que cuido. Ainda que você passe pelo vale, ainda que você não esteja tendo uma perspectiva de nada. Nós participamos de um seminário de batalha espiritual. E uma dessa, a irmã, ela ministrando lá, ela falou assim: irmãos, para observar. E depois disso eu fiquei observando isso, a palavra. Depois disso eu fiquei observando, depois disso eu tenho ensinado isso para algumas pessoas. Do nada o copo quebrou. Já ouviu essa palavra? Todo mundo fala. E eu estou vigiando para não falar mais. Do nada o cara bateu de carro. Do nada. Esse dia passou no jornal, 2 amigos num bar bebendo. Passou no jornal, irmão, estou falando. Passou no jornal. 2 amigos num bar bebendo, 2 amigos num bar bebendo. Do nada um tirou o revólver e matou o outro. Misericórdia. Do nada. Aí eu comecei a pensar nessa palavra do nada, do nada. Tem que não tem nada, irmão. Né, Cleber? A gente fala muito isso aí na célula. Quem que não tem nada, irmãos? O diabo. Amém? Ele que não tem nada. E quer roubar aquilo que você tem. Do nada quebrou, do nada bateu, do nada morreu, do nada matou o outro. Não existe isso, irmão. O inferno que não tem nada. Amém ou não amém? Ele que não tem nada. E a gente escuta essa palavra agora.
Fica soando no meu ouvido aí, do nada, do nada, do nada. Aí Deus mostrou para mim, quem que não tem nada? É o inferno que não tem nada. E não quer que você tenha. Tá ligado? Entendeu? Do nada. Presta atenção hoje. Hoje você vai prestar atenção nisso agora. Essa expressão, do nada. Quem que não tem? Aí eu comecei a raciocinar. Quem que não tem nada, irmão? É o inferno. E não quer que eu tenha. Amém? Não quer que você tenha paz, alegria, família. O diabo tem família? Você viu falar do filho do diabo? Sobrinho do diabo? A esposa do diabo? Ele não tem família. Ele que não tem nada, querido. Já viu falar nisso? Ah, um netinho do diabo. Sobrinho do diabo. Já viu falar isso? Não, é ele que não tem nada, querido. Ele é o ladrão que a palavra fala, que vem matar, roubar e destruir. Ele não tem nada e não quer que você também não tenha. Não caia na cilada, não dê lugar ao diabo. Ele que não tem nada. Mas você tem o que a palavra fala? Vida. Amém? Vida em abundância. Depois dessa vida aqui, o que você tem? Depois que a gente passar daqui para melhor, nós temos o que? A eternidade, que Jesus está falando aqui no capítulo 24 de Mateus. A eternidade com Cristo. Ah, o fulano morreu. Irmão, vou preparar para os lugares. Quando eu for preparar os lugares, voltarei, receberei para onde eu estiver, será vós também. E aí o versículo de número 14. Versículo de João 14. Versículo 21, já estou encerrando. João 14, 21 fala assim, ó: aquele que tem, eu amo esse versículo, os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Amém? Aquele que ama guarda o mandamento. Amém, irmãos? Aquele que ama Jesus guarda a palavra. Aquele que me ama, eu vou falar de novo esse versículo aqui, que eu decorei esse versículo aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, acompanha aí, irmão, vê se eu estou certo. Esse é que me ama. E aí a gente ama quando a gente guarda no nosso coração a palavra do Senhor. E aí o Senhor se compromete mais uma vez aqui na tua palavra: e eu me manifestarei a Ele. Você quer ver a manifestação do Espírito Santo? Guarda a palavra. É a revelação de Deus. As promessas estão ali. Aquele que me ama. Mas aquele também que não me ama, ele continua dizendo: quem não me ama, versículo 24 de João 14, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ora, aquele também que não ama, não guarda a palavra, não dá crédito, não escuta, não lê, não pratica, que não ama. E aí o Senhor Jesus não vai se manifestar a ele. Não está escrito aqui, mas a gente sabe que não vai. É o contrário, irmãos. E no nome de Jesus nessa noite, o Senhor Jesus, Ele fala aqui na tua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. As promessas, os ensinamentos de Jesus são eternos, como eu já falei aqui. Não falha. Nós que falhamos, nós que desobedecemos,
mas a palavra dele não muda, não passa. Eu não sei o que você planejou para esse ano, não sei. Eu sei o que eu planejei, eu sei o que eu sonhei. Eu sei o que eu ganhei, eu sei o que eu perdi. Mas eu quero continuar perseverando no Senhor. Perseverando no Senhor. Não ser guiado por aquelas notícias que a gente vê. Ora, sou poderoso para fazer isso aí, infinitamente mais. Ora, se eu agir, quem pode impedir? O salmista, no Salmo 40, ele fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Há tempo de clamar, irmãos. Há tempo de buscar o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina: buscai enquanto se pode achar o Senhor. E nesse ano de 2025, findando, continue sonhando, continue programando, continue planejando, irmãos. Deus quer isso. Ore, busque, persevere. Não deixe as notícias tomar conta da tua vida, mas exerça a tua fé. A palavra em Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se aproxima de Deus, creia, porque Ele continua sendo o seu refúgio, a tua fortaleza, é o teu socorro na tribulação, é o teu socorro na tribulação, amém? É o teu socorro na tribulação, na angústia. E Ele fala no Salmo 46, lá no versículo 10, fala assim, ó: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia! Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus, irmãos? É aquele que vela pela tua palavra. Aquietai-vos, não ande atribulado, angustiado, depressivo. Oh, aquietai-vos. Eu que estou falando, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. E aí Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele de maneira sobrenatural. Aquele obreiro que maneja a palavra, que não se envergonha da palavra, aquele obreiro que maneja, que tem habilidade. Deus procura esse, porque é a nossa arma, irmão, a palavra. Aleluia. Precisamos ter habilidade com a palavra, porque ela é a nossa arma. Amém? Ela é a nossa arma, querido. Ela que vai abrir o nosso entendimento, ela que vai renovar nossas forças físicas e as nossas forças espirituais. É ela que nos dá os livramentos visíveis e invisíveis. É a palavra. Maneje a palavra, irmão. Leia a palavra, come a palavra, adore a palavra do Senhor, e você vai viver e experimentar na tua vida, todas as áreas da tua vida, o sobrenatural de Deus. Amém? Fica em pé, põe a mão no teu coração, adora o Senhor comigo. Aleluia. Obrigado, Deus, porque eu estou seguro nos teus braços, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá segurança, Deus, confiança, esperança. Obrigado, Deus, pela tua graça que me alcança a cada manhã, ó Deus. Abre os meus olhos espirituais, Senhor Deus. Tira, Deus, a ingratidão. Tira, Deus, a murmuração do meu coração. Me faz olhar para a tua graça, não esquecer dos benefícios do Senhor para com a minha vida. Obrigado, Deus, que nos teus braços eu tenho descanso, ó Deus. Obrigado, Deus.
Obrigado, Deus, por essa igreja em Vila Muri. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelas minhas irmãs. Obrigado, Deus, pela minha família, obrigado pelas nossas famílias, ó Deus. Obrigado pelos visitantes que estão aqui nessa noite. Tudo é teu, Senhor Deus. As nossas vidas. Oh Deus, não sabemos que nós vamos enfrentar amanhã, mas nós sabemos que o Senhor está comigo. Aleluia! E me dá vitória nas minhas guerras, ó Deus. Sabe, irmão, que essa peleja não é tua, querido. Você não tem que pelejar, essa peleja é do Senhor. Descansa, adora e louve a Ele. Tenha um coração grato a Ele. Descanse, espera, confia. A palavra nos dá essa direção, irmãos. A palavra nos dá essa direção. Nós sabemos que não é fácil praticar a palavra, mas aqueles que praticam, é necessário praticar. O Senhor nos dá a direção para praticar. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E quando nós praticamos a palavra, irmãos, aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, nós vamos experimentar o melhor dessa terra. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite. Eu quero chamar a pastora Bianca para estar fazendo a sua oração nessa noite. Deus dê a direção para ela aqui, para esse encerramento. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Feche os teus olhos. Você está saindo daqui nessa noite debaixo de uma palavra. O modo como você se posiciona diante dela é que determinará o rumo, o destino profético que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Deus, como igreja do Senhor, nós reconhecemos a sua presença neste lugar, ó Deus. Reverenciamos o teu nome que é entronizado no meio dos louvores do seu povo, e nos prostramos ante ao teu governo, poder e majestade, ó Pai, para rompermos, para fecharmos este ciclo, Senhor, deste ano de 2025, aonde fomos sustentados pela força da sua graça, pelo seu poder, pela tua generosidade, pelo teu amor leal. Ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos ingratos, ainda que sejamos, Senhor, espiritualmente imaturos, o Senhor não falhou conosco. Bendizemos e exaltamos o teu santo nome, ó Deus, que é Deus que não dorme e não dormita nas guerras. Por isso podemos descansar na sua presença, podemos descansar na paz que excede todo entendimento, e saber que a paz que o Senhor nos dá, o mundo não pode roubar, Senhor meu Deus. Pai, eu te imploro nesta noite, faz sombra para o seu povo, estende as tuas asas sobre nós, as asas da sua onipotência, Senhor meu Deus. Abriga cada uma, Senhor, destas ovelhas que aqui estão nesta noite. Abriga a sombra das tuas asas, para que nenhuma peste, nenhuma mortandade, nenhuma praga, Senhor meu Deus, nenhum mal que nos cerceia e nos rodeia com o inimigo das nossas almas, tenha acesso àqueles que estão guardados e escondidos no Senhor. Traz, Senhor, para este lugar de segurança as mentes dispersas, os corações, Senhor meu Deus, que estão vagueando longe de Ti, porque não têm guardado a Sua palavra. Nós queremos guardar a Sua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Queremos reconhecer os nossos erros e falhas diante da Sua presença, ó Deus,
para podermos nos corrigirmos e avançarmos contigo. Não queremos, Senhor meu Deus, caminhar sem a sua presença. Por isso, neste fim de ano, nós suplicamos, nós imploramos: Espírito Santo de Deus, acolhe o seu povo, acolhe a sua igreja, acolhe a tua noiva, e não esconda de nós a sua face. Não esconda de nós a sua face, Senhor. Não temos caminho, não temos jornada se o Senhor não estiver diante de nós. Faze notório diante de nós com sinais, com prodígios, com maravilhas. Lembra que a nossa estrutura é pó. Muitas lutas, enfermidades, muitas preocupações, Senhor meu Deus, tem tomado conta dos nossos dias e das nossas vidas. Misericórdia das nossas vidas, para que as guerras e as pelejas não venham, ó Deus, sucumbir a nossa fé. Prepara o nosso coração, a terra do nosso coração, para que a semente da sua palavra semeada nesta noite possa produzir muitos frutos, frutos que permaneçam e glorifiquem o teu santo e poderoso nome. Toma a tua igreja nas tuas mãos nesta noite, Senhor meu Deus. Toma a tua noiva, os presentes aqui neste lugar, as orações que subiram até o trono da sua glória, as súplicas, a gratidão, o louvor, a adoração, a expectativa, Senhor meu Deus, do seu povo. Recebe, Senhor, recebe, não rejeite a oração do povo que se chama pelo teu nome, o povo que o Senhor constituiu como propriedade exclusiva do Senhor. Nós nos colocamos diante da sua presença e aquietamos as nossas ansiedades para ouvir a sua voz. E queremos sair daqui nesta noite com a nossa alma aquietada, com as preocupações, Senhor, depositadas em Ti, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos por este tempo, por esta noite, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor, por nos oferecer alimento e continuar a nos nutrir, para que possamos continuar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor permaneça, Senhor, sobre a tua igreja. Que a paz que excede todo entendimento repouse sobre os nossos corações. E todo pensamento intrusivo, toda crença limitante, tudo aquilo que nos impede de absorver a verdade, que nos impede, Senhor meu Deus, de vivermos a sua verdade, que tudo isso caia por terra hoje em nome de Jesus. E o teu povo saia daqui triunfando para a glória do seu nome. Assim nós oramos em o nome poderoso de Jesus.